Olá pessoal, nessa aula continuando aí o básico de Shell, eu vou falar um pouquinho sobre manipulação de strings, utilizando as variáveis, como que a gente pode fazer isso. Então o conceito básico, para a gente visualizar o conteúdo de uma variável, é o comando echo $, e o nome da variável, né? Isso daí a gente já viu. Eu posso utilizar echo $, colocar entre chaves, e o nome da variável, tá? Isso daí a gente também já viu. Mas a gente pode fazer algumas outras coisinhas. Por exemplo, eu vou criar um script aqui chamado nano strings.sh. Tá? Então vamos lá, começar o nosso script, /bin/bash. E aí nós vamos digitar o seguinte, nós vamos digitar assim, ó, vamos colocar uma variável chamada curso, e essa variável chamada curso vai ter o nome de Linux Shell Script, ok? E eu vou ler o conteúdo dessa variável com echo $curso, tá? Ou eu também posso usar, eu vou colocar aqui echo, ou também posso utilizar echo $, entre chaves, curso. Você vai ver que o resultado lá na tela vai ser o mesmo. Ctrl O, sair, permissão de execução para strings, e vou executar. Ó, Linux Shell Script, ou também posso utilizar Linux Shell Script, tá? Porque ela vai ler, identificar do mesmo jeito o conteúdo da variável. Então vamos chamar de strings aqui. Ah lá, ó. Então eu colocando assim, ou colocando assim, vai dar no mesmo, ele vai ler o conteúdo da variável. Mas se ao invés de, nesse segundo caso aqui, eu ler o conteúdo da variável, eu quisesse ver o número, a quantidade de caracteres que eu tenho dentro da variável curso, eu poderia colocar aqui dentro o setKiller. Então vamos dar Ctrl O, Ctrl X para sair, e vamos lá executar. Então, ou também posso utilizar 18, que agora ao invés de mostrar Linux Shell Script, mostrou a quantidade de caracteres. Então, ó, a quantidade de caracteres é, né? Então mostrou aí. E se eu declaro uma variável que não existe? Então eu quero colocar uma mensagem, por exemplo, vou colocar aqui, ó, não existe é o nome dessa variável, tá? Então echo, melhor, faltou o dólar aqui, ó, echo $, entre parênteses, não existe é o nome da variável. E se realmente essa variável não existe, então ele vai fazer o seguinte para mim, ele vai me dar uma mensagem, ó. Então eu coloco dois pontos traço, ó. Esta variável não existe, tá? Beleza? Então ele vai colocar essa mensagem aí, vou dar Ctrl O, Ctrl X e vou executar lá com bash string. Ó, lê lá, a quantidade de caracteres é 18, então ele leu o conteúdo da quantidade de caracteres Linux Shell Script e retornou essa variável não existe. Se fosse uma variável que existisse, por exemplo, se eu declarasse aqui a variável curso, ó, vamos ver o que vai acontecer lá. Ele repetiu, ó, Linux Shell Script. Por quê? Porque ela existe. Então, quando ela não existe, ele vai colocar, ó, o nome de uma variável qualquer, Abradum. Abradum não existe, não declarei essa variável. Então ele vai retornar o que? Esta variável não existe, tá? Muito bem. Então para você ter uma mensagem, você coloca dois pontos, tracinho. Então quando ele não achar a variável, ele dá a mensagem que não está achando essa variável. Em alguns casos dentro do script, você pode rodar um script para justamente saber se você tem declarado uma variável, etc e tal. Você pode utilizar isso daí. Nós temos um outro exemplo para que a gente pode trabalhar com essas strings, é retornar o texto a partir de uma determinada posição, o texto que está dentro de uma variável. Por exemplo, ó, Linux Shell Script começa aqui da posição 0, que é o L, depois I é 1, N é 2, U é 3, X é 4, 5 começa o S, ó. Começa do 0, tá, pessoal? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, eu poderia fazer assim, ó, echo $, variável curso, dois pontos, só que vai começar a ler a partir do quinto caractere aí, tá? Então, vamos salvar isso para ver. Faltou o cifrão aqui, ó. Se tem o cifrão, ele não vai saber que eu estou trabalhando com uma variável. Então vamos lá, vamos salvar, Ctrl, vamos sair com Ctrl X e vamos executar isso com bash strings. Então, ó,
Linux ele suprimiu. Veja bem como foi a saída do script. Linux Shell Script, que foi o eco normal. A quantidade de caracteres, então foi aquele... A gente utilizou o eco, o número da variável, né? Porém, a gente colocou o cerquilha na frente. Esta variável não existe, que é a declaração de uma variável não existe quando a gente coloca dois pontos e o tracinho. E por fim, eu coloquei o Shell Script, só saiu o Shell Script, ele suprimiu a palavra Linux, porque eu comecei a... Eu defini que ele só ia começar a ler a partir da quinta posição. Então, a quinta posição, então ele suprimiu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele começou aqui da quinta posição, que é Shell, tá? Os espaços aí não contam. Beleza? Continuando aí. É semelhante... Se você quiser por exemplo, que ele recorte o texto. Então, ao invés de eu colocar para suprimir, eu posso recortar uma palavra do texto. Eu posso fazer então o comando echo $, então a variável curso, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses a variável curso. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cerquilha e vou digitar a palavra Linux, tá? Eu vou fechar aqui. Então eu estou pedindo para suprimir a palavra Linux. Eu vou dar Ctrl O, vou dar Ctrl X e vou executar isso daí com bash strings. Olha lá que saiu igualzinho o exemplo de cima, onde eu suprimi os 5 primeiros caracteres. Só que agora eu suprimi com letra, que fica até mais fácil, né? Com palavras. Então, ó, o que eu fiz, ó. Aqui eu suprimi os 5 primeiros caracteres. E aqui eu fiz o que? Curso. Aí eu coloquei aqui o cerquilha. E eu não quero que apareça a palavra Linux. Ok? E nesse outro exemplo, se eu quisesse, por exemplo, a Linux aí no caso, ele vai recortar no início do resultado. Mas e se eu quisesse recortar a palavra no final? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, seja Linux Shell Script Linux. Vamos ver como ele ficaria. Linux Shell Script Linux. Vou dar Enter, vou salvar e vou rodar. Então saiu, ó, Shell Script Linux, tá? Ele só suprimiu o Linux do começo da string. E se eu quisesse do final da string? Ao invés do jogo da velha, eu poderia usar o sinal de porcentagem. Aí eu vou salvar com O, tá? Saí, Ctrl X e vou rodar bash. Então olha lá, saiu Linux Shell Script e ele suprimiu no último exemplo, tá? Ó, Linux Shell Script e ele suprimiu o último Linux. Por quê? Porque agora eu modifiquei aqui de porcentagem. Então, ó, vou até jogar um eco aqui, ó. Remover Linux do final do arquivo. E aqui, ó, echo remover Linux do começo do arquivo. Então vamos lá, echo $, né, curso, jogo da velha, Linux. E echo porcentagem vai remover do começo, né? Olha que maravilha. Ctrl saiu, bash string. Tá? Então, removi Linux do começo do arquivo e em cima, ó, removi Linux do final do arquivo. Tá? Muito bem. Pessoal, quem quiser, continuando com essas dicas, quem quiser aprender muito mais do que isso, todo esse material que eu estou lançando faz parte do curso Linux nível 1, nível 2, que é uma continuação do curso Linux nível 1. Então esses cursos você pode obter no nosso site, lá em www.certificações.net.br. Tá com uma promoção muito boa lá, o curso está muito barato. Então assim, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, faça o curso Linux nível 1. E depois já vamos estar disponibilizando em breve esse curso Linux 2. Então assim, eu não vou estar mais distribuindo essas dicas, acaba por aqui essas dicas sobre Shell, a gente continua com a dica bolachinha. Mas se você quer aprender muito mais, os alunos eles vão aprender muito mais coisas sobre Shell e tudo mais sobre a administração de sistema. Então continua com a gente, faz o treinamento que vai valer muito a pena, ok? Vamos lá pessoal, vamos que vamos.